tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, 10º domingo do tempo comum. E a igreja nos oferece a beleza ou as maravilhas da liturgia da palavra, que enche nossos olhos e purifica e fortalece o nosso coração. Cada vez que nós deixamos ser conduzidos pela palavra de Deus, estamos certamente dando passos fortes e diretos em direção a Deus, pois a palavra de Deus é o norte que Ele nos aponta. Assim, nós podemos então meditar esta liturgia da palavra, a iniciar pela primeira leitura, lá do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 ao 15, onde nos mostra esta relação tão próxima de Deus com a humanidade pecadora. Deus não quebra este vínculo dialogal com a humanidade depois do pecado. Ou seja, o pecado não faz com que, ou não impede Deus de continuar dialogando com os seus. Esse é o primeiro recado desta primeira leitura. O pecado não impede Deus continuar dialogando conosco. Isto é muito visível nesta leitura, quando diz o texto que o Senhor voltou, depois que Adão e Eva haviam participado daquele fruto, o qual Deus havia proibido de comerem. E quando Deus então volta, pergunta: onde estais? E eles respondem, quando ouve a voz de Deus no jardim, ele então respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O efeito primeiro do pecado é no deixar-nos nu, descoberto, ou seja, a lavonter ou digamos, aí, para que qualquer animal, qualquer ameaça viesse a me devorar. A nudez é esta quebra da minha armadura. Aquilo que me protegia deixou de existir. Aquilo que me fazia santo deixou de existir. Por isso eu estou nu, ou seja, sem força, sem capacidade, sem proteção. E Deus então diz: quem te disse que estavas nus? E isto declara Deus, declara para Deus que realmente estes haviam pecado. Pois antes do pecado, vivia todos com naturalidade, inserido e integrado à natureza. Não era nada indiferente à natureza, mas éramos parte integrante desta natureza. O pecado nos corta este vínculo e faz com que nós nos separemos da natureza. O pecado nos fez isto. E aí, quando Deus então vai perguntar quem é o responsável por ter cometido o pecado, o homem não assume e joga para a mulher não assume e joga para a serpente. E Deus então condena a serpente, aquela que será condenada pela morte, ou seja, a descendente virá e pisará a sua cabeça. O texto do Evangelho nos mostra digamos assim, uma salada de temas. E claro que não daria para discutirmos ou meditarmos toda a íntegra deste Evangelho. Mas nos cabe ver pontos importantes que nos fazem rezar a partir desse texto. Estamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 20 ao 35.
E aqui diz que Jesus voltou para casa com os seus discípulos e ali reuniu tanta gente que eles não tinham tempo nem sequer para comer. Jesus já havia saído há muito tempo de casa, digamos assim. Estava na evangelização, no campo da evangelização, e diz o texto que ele não tinha tempo mais para muitas coisas pessoais, mas toda a sua vida estava voltada para a Assembleia, para aquele grupo que voltava para ele, sem dúvida necessitava de alguma coisa. E sabendo disso, a família de Jesus, a família biológica, vai à sua procura e tentam agarrá-lo, ou seja, levá-lo de volta para casa. Esta é a primeira parte. É uma cena interessante. Jesus está voltado para o grupo que naquele momento precisava dele, e de repente chega esses seus parentes e querem levá-lo à força para casa. É claro que não vão conseguir. O segundo momento é quando agora os mestres da lei, os escribas, querem colocar na cabeça do povo inverdades sobre Jesus. Ou seja, naquele tempo já existia muito forte as fake news. Ou seja, tentar transformar uma mentira em uma verdade. O que é impossível, apesar de que na cabeça dos brasileiros é possível, como foi possível em 2018. Eis que aqui Jesus vai mostrar para nós que a fake news não tem resultado na sua vida. Ou seja, a verdade nunca será desfigurada. A verdade sempre será a verdade. E Jesus, ele assumiu responsabilidade com a verdade e não com a mentira. Por isso aqui, os mestres da lei irão dizer para aqueles que estão ali próximo de Jesus que ele está possuído por Beelzebul, e que é por Beelzebul, ou seja, pelo demônio que ele expulsa as forças demoníacas. E é justamente aqui que vai entrar Jesus. Jesus vai dizer: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Continua dizendo: se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide entre si mesma, ela não poderá manter-se. Sim, se um reino se divide, ele perde suas forças. E perdendo suas forças, os inimigos podem então aproveitar essa fragilidade e vencê-lo. E assim Jesus então vai dizer que o demônio não pode expulsar, Beelzebul não pode expulsar ele mesmo. Ou seja, Satanás não pode derrotar ele mesmo. Se Satanás está sendo expulso, é uma outra força. E esta força é divina para poder expulsá-lo. Não é o demônio que expulsa ele mesmo, vai dizer Jesus. E aqui, Jesus então vai chamar a atenção para algo interessante que é necessário refletirmos. Ele vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, o qual não tem perdão. Que pecado é este contra o Espírito Santo? É dizer que Deus não é Deus, mas é o demônio, como fizera os escribas com Jesus. Ou seja, eu estou aqui olhando para Jesus na Eucaristia e de repente eu digo: isso aqui não é Jesus coisa nenhuma, isso aqui é uma imagem do demônio. Ou seja, eu estou negando Jesus e colocando no lugar dele uma força oposta a ele. Ou seja, negar Jesus, negar esta força, é você ir contra aquela energia que é o próprio Deus, ou seja, aquela força que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, sempre que nós negamos a Deus, nós estamos negando as verdades que compõem Deus. E estas verdades, ela é composta pela força inevitável, inequívoca do Espírito Santo de Deus.
seja Deus na sua plenitude. Se nós negamos Deus, como então podemos ter o perdão de Deus? Não é possível. Última coisa que este evangelho nos ajuda a rezar é quando, mais uma vez, Jesus está falando para a multidão, de repente chega a sua família e deseja falar com ele. E alguém diz para Jesus que a família dele está lá fora e quer falar com ele. Jesus então olha para a multidão que está à sua frente e diz, vai dizer então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados diante dele, ele vai dizer, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui está mudando o foco. Está dizendo, olha, quando nós nos colocamos inteiramente a serviço de Deus, a nossa família se amplifica. Jesus não está condenando a sua família biológica. Está dizendo que a sua família agora, ela cresceu. Que a sua família agora é bem mais ampla. Não se resume à família de Nazaré. A família de Nazaré está inserida, mas não se resume nela. Esta família de Jesus agora abraça e é composta por todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está no céu. E a família de Nazaré, inclusive Maria, como ninguém fez a vontade do Pai que está no céu. Portanto, ela pertence à grande família de Jesus, que é constituída destes que são fiéis à sua palavra. Terminamos esta liturgia da palavra com o dizer de Paulo, à comunidade de Corinto, 2 Coríntios 4, 13 ao 18 e 5, versículo 1. E aqui, Paulo vem dizer para nós, encorajar-nos diante da dificuldade que Paulo encontra nesta comunidade. Ele vem nos falar que é preciso alimentar esta certeza na ressurreição de Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. E ele nos dará um corpo agora santificado, glorioso na nossa ressurreição. Ou seja, é preciso mudarmos o foco, diz Paulo. Tirar o foco desse mundo exterior, não é condená-lo, mas simplesmente priorizar algo melhor que está não nesse mundo exterior, mas sim no mundo interior que é Deus. Termina dizendo, é preciso que voltemos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não as visíveis. Ou seja, tirar o foco que é este mundo e voltar o nosso foco, nosso olhar para as coisas divinas, que consiste na nossa fé. É a fé que deve nos sustentar. E Paulo termina dizendo, se sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas sim obras das mãos divinas. Seja se a nossa tenda, a nossa casa neste mundo é destruída, nossa fé nos ajuda e nos dá força e nos dá estabilidade para em Deus termos uma morada eterna que nos aguarda. Que o Senhor nos abençoe. Enriqueça-nos com sua graça nesta semana que começamos. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal, de compartilhar esse material com seus amigos. Peça a seus amigos para se inscrever em nosso canal do YouTube. Se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo WhatsApp, não esqueça de clicar naquele linkzinho que fica abaixo do vídeo, que te leva até o canal do YouTube. Lá você vai ver uma palavrinha inscrever-se, e você clica e você já está se inscrito. Acione o sinozinho, para sempre que eu lançar um novo vídeo, você vai ser avisado desse novo vídeo. Só clicar naquele sino que está na aparência de tocar. Faça isto, você está também evangelizando junto comigo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.